Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, tudo em paz? Como vocês estão? Hoje vamos fazer um vídeo aqui num formato bem legal, fazer um vídeo do Skin the Game, uma anamnese aqui com o professor Mike Schneider, lá do Corrida Perfeita. Eu sou aluno do Corrida Perfeita desde que eu iniciei na corrida. Isso tem um longínquo, 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 6 meses, é pouco tempo, mas estamos aí treinando. E agora eu estou migrando para um plano personal do Corrida Perfeita, que é um plano que tem um acompanhamento, como o próprio nome diz, né, mais próximo, tem um feedback maior, digamos assim, tem um ajuste mais fino. Então, isso tudo para quem busca um pouco mais de performance, para quem quer evoluir, talvez até mais rápido, mas, consequentemente, nós teremos que treinar mais também, né? O professor está aqui do lado, já vamos começar a nossa conversa. Se você ficou interessado por qualquer plano do Corrida Perfeita, eu vou deixar o link aqui na descrição ou na bio. É só clicar que você vai estar ajudando aqui também esse canal e esse que vos fala, beleza? Vamos lá. Bom dia, professor. Tudo em paz? Fala, Elton, tudo bom, pessoal? Cara, uma honra estar aqui, né, com uma presença ilustre, com um caso tão interessante como é o teu, né, cara? Eu fico lisonjeado de estar sendo indicado como teu treinador e a gente começar esse trabalho de time, né, cara? Mesmo que nós sejamos apenas duas pessoas, embora eu também tenha consciência de que é um trabalho multidisciplinar, né? Outros profissionais também te acompanham. Agora, cara, esse diferencial que tu falou realmente é uma coisa que eu acho que os corredores que já estão um pouquinho mais ali, né, na questão do interesse pela corrida, o comprometimento, todo mundo vai tirar muito proveito dessa parceria 1 a 1, né? Tu vai aprender muito comigo, eu aprendo muito contigo, as tuas demandas por adaptações, os nossos ajustes ao longo do tempo, com os ciclos de treinamento, tudo isso é um constante aprendizado para mim também, né, cara? E para ti vai ser, claro, uma coisa muito interessante, porque agora, já acostumado com o nosso método, tu vai dar um passinho além, né? Que é ter uma pessoa olhando e te dando feedback, fazendo os ajustes necessários, né, cara? Que tu precisa para buscar esse pontinho a mais de qualidade, esses vários ganhos marginais, né, cara, que vão, né, ser um ganho expressivo no final das contas, né? Várias coisinhas, vários detalhes, no final das contas eles dão uma diferença muito grande, né? Eles trazem muita qualidade para o nosso trabalho. Eu vou abrir a conversa, Elton, como eu faço com todo mundo, né? Que é assim, cara, passar o microfone para ti. Só falando para a Deixa... galera que vai ser um bate-papo nosso aqui mesmo, que está sendo gravado. Então, não é uma conversa com eles, então é para eles assistirem mesmo como que funciona. É a primeira vez que eu estou falando com o Marcos, ele mora lá na Espanha, é o treinador aí do Corrida Perfeita, tem ótimas referências aqui de pessoas também do clube que treinam com ele, então é a nosso primeiro contato assim ao vivo, então é no Skin the Game mesmo, galera, é a nossa primeiro bate-papo aqui para ajustar o meu treinamento, no caso. Isso é uma conversa já inicial, né, para eu entender quem é o Elton. Isso falando já para quem está assistindo, né, onde a gente vai tentar entender detalhes. Eu quero conhecer mais do Elton, da palavra dele também, né, porque a gente realiza uma anamnese num modelo mais formal, que é preenchendo um formulário na internet. Mas essa questão também de ouvir a pessoa e tirar as minhas dúvidas específicas que eu tenho em base àqueles dados que o Elton preencheu, elas são dúvidas importantes, né, para que o treinamento ele seja o mais ajustado possível à realidade do Elton, à rotina, às dificuldades atuais e todas essas demandas específicas que um treinamento personal faz a diferença para o atleta. Então, normalmente, e como a gente vai fazer agora, Elton, eu quero ouvir, cara, eu já conheço muito da tua história, né? Eu já vi a tua live com a gente na época, eu inclusive revi ela de novo agora, inclusive para pegar mais informações sobre ti. Dei uma dissecada boa na tua anamnese, mas eu quero ouvir, cara, quem é o Elton agora, da onde que ele tá vindo, para onde ele quer ir, dá uma repassada em tudo isso aí comigo, cara, o microfone tá contigo, tá? O aluno sempre o protagonista da conversa, então me conta aí, cara, me fala mais sobre o Elton ali quando tinha acabado de fazer a bariátrica, o Elton depois da bariátrica, eu já sei um pouquinho disso, mas de repente a tua percepção ao longo do tempo também acrescentou alguma coisa a mais. Bora lá, cara, tá contigo, me conta aí sobre ti e depois a gente passa para a parte de perguntas e respostas.
Então, professor, eu tenho a vida exposta, né, de atleta, então fica até mais fácil a questão de eu realmente saber, né? Mas eu fui sedentário até 34 anos, estou com 36 hoje. Eu operei em março de 2019, fizeram 2 anos agora, em março, né? Então tem 2 anos aí, 2 meses, pouco tempo até. E corrida mesmo desde junho, julho também de 19. Treinamento com corrida, já entrei no CP, foi mais ou menos ali agosto, setembro, talvez também 19. Então é relativamente pouco tempo, ainda não tem nem 2 anos, né? Mas sou um rato de planilha, assim, eu zero planilha mesmo, não gosto de faltar treino, tento fazer tudo que é pedido, sabe? E foi Excelente. mais simples os treinamentos até um certo ponto que eu virei essa produção de conteúdo, né? Agora que vira a chavinha de produtor de conteúdo também, então a gente tem que encaixar tempo, mas eu continuo dedicado aos treinos, de 3 a 4 vezes na semana, treinamento de força. Como eu falei na anamnese lá no formulário, eu tenho também acompanhamento de personal em academia, alguns acompanhamentos específicos. Estamos trabalhando muito a parte de core, de quadril. Inclusive, essa semana eu estou com uma leve distensãozinha aqui no abdômen, estou mais light, sabe? Não estou planilhando agora, então tá tranquilo também, que dar uma descansada faz parte, né? E basicamente é isso. Eu quero melhorar meu endurance, principalmente. Eu gosto da velocidade, mas eu acho que a velocidade mentalmente assim, ainda acho ela sofrida, apesar de gostar, ter uns tempinhos até legal aí para quem acabou de começar. Só que eu gosto mesmo do endurance. Eu gosto apesar do título lá do bariátrico maratonista, poucas maratonas ainda, né? Mas a carga de treinamento é até legal, mas a quantidade aí de provas é devido a tudo que a gente está vivendo, né, de pandemia e tudo mais. Mas é uma linha que eu gosto, assim, sabe? A velocidade encanta, mas o endurance eu acho que eu amo mais, sabe? Eu não sei se eu pudesse elencar, assim. E eu tenho vontade de Uhum. correr uma ultra depois que eu adquiri uma certa bagagem. Gosto bastante do trail, aqui em Minas é fácil, né? Eu estou aqui no interior, então 5 minutos que eu saio de casa, eu estou em trilhas ótimas, estou em lugares bem legais. Conheci recentemente uma galera de ultra aqui em Varginha, saíram de um buraco aqui, eu não conhecia eles. Eles, obviamente, já treinam há tempos, eles estão treinando para 135 para o ano que vem, né? Para janeiro. Então, de vez em quando, eles me convidam num domingo aí para um longo assim, em trilha com eles, tal. Isso também eu vou te passar que eu gostaria de vez em quando manter essa especificidade de treino ali com eles, que é a galera que conhece muito aqui na região. Então eles me levam aí para lugares bem legais assim. O último que eu fiz com ele foi 27, deu um ganho de 600 e pouco de altimetria, então é um treininho bem bacana Baita assim. treino, né? Baita treino, é legal. E treinar com a galera de ultra é diferente, que eles não são tão bitolados em pace, né? É muito legal, porque eles estão treinando, não é prova. Então é uma pegada diferente da galera de asfalto. A galera de asfalto é meio viciada ali no RP, no treino, no postar, digamos assim. Não que os caras não gostem também, mas tipo, se tiver que parar para tomar uma coca, os caras param. Se tiver que caminhar num ponto que é muito pesado, eles caminham. Então eu estou aprendendo muito com eles também nesse sentido também de levar alimentação, de levar hidratação correta. Tem gostado bastante assim. Mas basicamente é isso. Não sei se deu para dar essa pincelada assim. Deu, E deu, Elton. fica à vontade. Não, cara, deve já comentar, fazendo o gancho nesse último comentário que tu fez sobre trail, né? É outra realidade, né, cara? O pace, por exemplo, no trail é uma coisa praticamente irrelevante, né? Porque se tu tem uma subida de, não sei, 15% de inclinação, né? E tu tá com um pace de 7, que é muito esforço, né? Ou se tu tem que caminhar para subir ela a pace de 10, 11, cara, a diferença de tempo no final da realização dessa subida é tão pequena e o custo energético para tu correr é tão alto que não vale a pena, né? Então, assim, não faz muito sentido, né, olhar o pace em praticamente nenhuma situação do trail. Às vezes o solo, né, é mais úmido, resbala, tem pedra, tem que saltar de um lado para o outro. A própria medição do pace já não fica precisa, né? Porque o sinal do Parar para GPS salta de um cachorro não lado para o outro. morder. Também tem toda essa questão do trail, né? A gente tem que cuidar, né? É um ambiente em que é muito interessante treinar com outras pessoas. Eu já tive um episódio de ter me perdido no meio do mato e foi bem sinistro, cara. Eu fiquei quase 3 horas perdido, foi muito desagradável, cara. Eu saí para correr sozinho
Eu estava sem celular, foi um grande erro, tá? E foi momentos de agonia que eu vivi no meio do mato, assim, no final deu tudo certo, né? Mas enfim, uh, com certeza, cara, é um caminho assim, ó, que muita gente, aqui na Espanha, trail é um esporte bem popular, tem federação bem organizada, tudo, e a galera costuma dizer que é um caminho sem volta, assim, tipo, a galera que sai do asfalto para ir pro trail, É, eu tô sendo né, picado, viu? Sinceramente. e escolhe aquela bifurcação ali que já fica difícil de voltar para querer correr no asfalto de novo, cara. Eu entendo isso, porque eu também morei num lugar, agora onde eu tô é meio estranho para correr trail, mas como aí em Minas, eu sei que é um lugar privilegiado para correr na montanha, né? Eu já tive essa experiência também morando num lugar montanhoso e, cara, a preferência por treinar no meio do mato é grande, cara. É mais fresquinho, o tempo passa muito mais rápido, né? A Ah, percepção de mais agradável, né? distância, Mentalmente. exatamente. Quando tu vê, tu já tá com 40 minutos de treino e tu tá quase já na metade e quando vê, acabou, né? Aquela coisa É. bem estimulante mentalmente mesmo, né? Cara, sobre a velocidade e o endurance. Em alguns momentos a gente vai trabalhar, tá, a questão do ganho da velocidade. Ele é importante, tá? Principalmente para trabalhar Sim. algumas questões fisiológicas, né? Tolerância ao lactato, um trabalho mais anaeróbico, mais de potência muscular, onde em alguns momentos com estímulos de velocidade a gente consegue ganhar, tá? Nesses pontos que eu acabei de falar. Mas Uhum. assim, é um treinamento, por exemplo, que vai exigir muito menos intensidades altíssimas, né? Aqueles tiros de 200 para 3 e alguma coisa, eles vão aparecer É. muito menos vezes, Eu logicamente, digo da do que no velocidade, treino. professor, porque eu curto, assim, eu faço os treinos de tiro, os intervalados, legal tal, só que tem muita gente que busca somente ela, né? E hoje, pelo menos, a vida é cíclica, né? Hoje, pelo menos, não é Uhum. tanto o meu foco fazer uma sub 3 na maratona, alguma coisa assim, sair lindamente, sabe? Mas não é o tipo de treinamento e eu sei que é específico, né? Quando o cara quer bater RP ali numa maratona, alguma coisa, é Uhum. treino com a faca nos dentes mesmo, né? Não tem como É fugir, não. Né? Então, especificidade presente em praticamente todos os momentos de treinamento, né? Seria inclusive o caso de tu ter que falar com a galera que tu conheceu do trail e dizer para eles assim, ó, pessoal, né, nos próximos muitos finais de semana eu vou ter que estar ausente dos treinos porque esse treino é incompatível com a exato. especificidade do meu treinamento nesse momento, né? Uh, Cara, outra coisa que tu comentou que é muito interessante é esse trabalho interdisciplinar que a gente vai ter, que tu tem um profissional que está cuidando dos teus treinos personalizados na academia. Esse, eu costumo dizer para a galera que é o melhor dos mundos, tá? É tu ter uma pessoa que está olhando para o teu trabalho de força, né? Ela vai cuidar da realização com qualidade dos movimentos, né? Vai ajustar as tuas cargas, uh, tendo um contato direto contigo e com alta frequência, né? Então isso vai ser muito bacana, principalmente para quem busca endurance, o trabalho de força ele é bem interessante. E cara, como tu também tem mais de 30 anos e eu também, a gente sabe que o trabalho de força ele vai ficando cada vez mais importante com o passar do tempo, porque a gente não tem mais 20 anos, né, cara? A gente não se É. recupera assim fenomenalmente de um dia para o outro. Então, tá com o corpo forte é importante para a gente manter aquela desejada constância, né, cara, que a gente vai construindo um tijolinho depois do outro, né, para poder buscar o ganho de endurance. Mas se a gente se machuca ou se a gente sente muito desconforto de um treino para o outro, esse trabalho ele fica complicado de ser realizado com qualidade, né? Sim, sim. Uh, Nós temos trabalhado bastante lá o CrossFit, explosão, o ganho de força nesse sentido. Então, como eu disse, estamos adaptáveis, né? Conforme a carga de treino, assim, de planilha e tudo mais, que é o meu foco, né? O uhum, foco não é somente a performance ali no box CrossFit, obviamente. Então, é o que uhum, você disse, né? Dependendo da carga, a gente adequa lá a questão do treinamento e assim por diante, né? Agora, nesse período de base, com eles, tenho dado uma forçada, digamos assim, nesse iniciozinho, porque eu passei uma percepção do ganho de massa, sabe? Com o nutricionista também, achou muito desprotegido minha parte muscular. Nós fizemos até aquele Body Metrics, que é um ultrassom que faz das uhum, fibras e tal. Então, teve parte aqui das fibras musculares, peitoral, quadril, que ficou bem fininha, vamos falar assim, digamos. Então, nós uhum. chegamos à conclusão aí de tentar ganhar uns 3 quilos de massa e tudo mais, que a gente acha que vai fazer muita diferença
apesar de carregar um pouquinho mais de peso, mas vai ser um peso legal, né? Vai ser um peso bom, digamos assim, né? Um trabalho de hipertrofia mais específico, no caso, né? Sim, sim. De estar Nós trabalhando naqueles grupos musculares que a gente vai usar para correr, né? estamos trabalhando bastante quadril, core, lá com o personal, com a galera da Personal Score, principalmente a parte de postura, mobilidade e tudo mais, que é uma coisa que o bariátrico em si sofre bastante, né? Principalmente para quem quer se tornar um micro atleta depois, né? A questão da muitos anos de postura incorreta e agora para Sim. chegar no lugar a gente dá uma sofrida, mas estamos indo. Uma coisa que eu notei agora que tu comentou, né, lá na anamnese tu tinha preenchido que estava fazendo, né, 3 a 4 vezes de corrida por semana. Até comentei contigo anteriormente, né, que essa quarta vez a gente pode deixar na manga, assim, como um treino opcional, ou para daqui a pouco, quando começar a dar uma incrementada mais na carga de treinamento semanal. Mas tu comentou que fazia 2 vezes musculação e 2 vezes CrossFit. Eles são no mesmo lugar com as mesmas pessoas ou como é que é essa tua organização dessas duas atividades? São na mesma pessoa, o Francis lá na Personal Score. Então, geralmente na segunda a gente vai para um pouco mais de aparelho, na quarta já é mais no box e na sexta também já é mais box e aparelho. Então, geralmente segunda, quarta e sexta eu tenho feito trabalho do Beleza. aparelho. Então a gente pode considerar então segunda-feira é o trabalho de musculação mais utilizando as máquinas, aparelhos. Na Uhum. quarta, o trabalho de CrossFit em si mesmo, né? E Isso. depois, na sexta-feira, um pouco de CrossFit com um pouco de musculação com máquinas. Na sexta é mais um circuit training, assim, que eu faço com uma outra personal lá. Aí já é em grupo tal, aí já é mais aquele circuit no box de CrossFit, entendeu? Mas é legal, eu tenho Excelente. gostado que trabalha bem a parte de cardio, né? Esse circuit dá uma Com cansada. certeza. Nós não cansa Sim, isso tanto dá no treino de tiro igual faz naquele circuitozinho, eu fico impressionado. ainda mais porque lá não tem o ventinho aquele batendo no corpo do cara, né? O cara tá literalmente no box ali, né? Então, o Exatamente. ambiente, inclusive, né, claro que em muitos lugares tem ventilador, condicionado, etc., mas não é aquela brisa da rua refrescando o cara, né? Entendo totalmente. A gente pode trabalhar agora no início com o sábado de descanso, tá? Principalmente realizando trabalho de mobilidade. Já tem algum dia que tu dedica para fazer esse tipo de trabalho, não? Tem sim. Tem um dia que eu pego lá os vídeos lá no CP, o Andrei dando umas alongadas lá e sigo também, entendeu? Beleza. Cara, eu vou te recomendar que a gente agora, primeiro nesses primeiros meses, quando a gente estiver trabalhando juntos, no sábado, de repente, a gente encaixa o trabalho de mobilidade com a aula ao vivo que a gente dá na sexta-feira. Aí a gente assiste ela gravada sempre no dia depois, né? Ah, E aí, excelente. depois, com o tempo, se a gente sentir necessidade, a gente, de repente, encaixa uma corridinha leve, algum estímulo de velocidade nesse sábado, mas Uhum. nada muito longo, cara, porque principalmente a gente vai usar o teu domingo para fazer, né, os treinos que vão te demandar mais esforço muscular, por assim dizer, né? Os treinos de baixa intensidade, só que com um grande volume de tempo, né? Que eu imagino que seja o dia que tu sai para correr com a galera do trail, é o caso, não? É no Sim, domingo? sim. Geralmente no Ótimo. domingo, sim. Ah, pois então, excelente, cara. Professor, A e o gente vai. fato de ser na segunda o treino de força com aparelhos e o longo no domingo não dá uma O que a interferênciazinha? gente, o que a gente pode pedir para os teus professores adaptarem é para que a gente trabalhe na segunda-feira, principalmente grupos dos nossos Ah, membros sim, sim. superiores. Legal. Membros superiores, e assim, a priori, aí de repente a gente pode fazer algum trabalho de fortalecimento dos pés, que é importante também, tá? Eu não sei se tu já tem feito. Não, falho nesse ponto. Preciso realmente pegar Vou mais firme. anotar aqui então, segunda-feira, cara, treinamento de fortalecimento dos pés, porque no teu caso, inclusive, muito importante. O trail tem toda a questão do solo ser um terreno irregular na maioria do tempo, né? Então a gente vai estar trabalhando sempre com o nosso corpo buscando, né, aquela estabilidade constante. Depois, longa duração, né? Muito tempo exigindo dos nossos pés que, né, suportem aquela carga. Às vezes, inclusive no trail, cara, pode entrar alguma pedrinha dentro do tênis, tu pode pisar meio, né, numa pedra mais saliente no solo. E se tu tá com uma musculatura dos pés no geral mais debilitada,
de repente pode surgir algum incômodo, cara, e ficar mais propenso a desenvolver uma fascite ou alguma coisa do tipo, né? Então a gente vai fazer esse trabalho mais no sentido de prevenção mesmo. Ele é um tipo de treino que normalmente ele dá um resultado quase que imediato em quem está sentindo incômodos nos pés, mas no teu caso a gente vai fazer para não se incomodar mesmo, entende? Como vai ser um dia, a gente vai focar principalmente em membros superiores, a gente bota isso de repente também na tua rotina e aí já fica um dia bem completo assim, né, na nossa semana de treinamento. Beleza. Cara, tu vai ver que assim, eu não sou totalmente cartesiano na planificação dos treinos, no sentido de que gosto de trabalhar com diferentes estímulos de velocidade, tá? Eu não vou fazer assim, por exemplo, a gente vai começar agora com 20 tiros de 200, aí na próxima semana vai ser de 300, de 400 e assim até o infinito, a gente começar, né, ficando naquele ciclo vicioso de estar sempre repetindo e aumentando as distâncias. Vai ver que eu vou meter alguns trabalhos também com fartleks, né? Alguns trabalhos que vão trabalhar zonas mais de intensidade aeróbica alta, né? A zona 4, final da zona 3. Isso também, às vezes, no meio da semana, no lugar do dia clássico do treino de tiros, né? Que costuma ser a quarta-feira da galera, né? O meio da semana ali, o dia do treino de tiro. Eu também vou dar uma variada nesse sentido por dois motivos, cara. Um, porque a gente vai poder estar variando um pouco, né? Dando sortimento. Eu não sei se existe essa palavra em português, eu às vezes fico meio perdido assim, mas é, dá essa variedade, né? Essa riqueza de novos estímulos para tu se sentir estimulado, porque isso é importante também, né, cara? Que tu não perca a motivação. E também para trabalhar essas outras questões fisiológicas que são importantes, né? Algum treino de HIIT de vez em quando também, que são aqueles intervalinhos com recuperação mais curta. Enfim, tem uma infinidade de coisas para a gente ir usando ao longo do tempo para que tu te mantenha motivado e, né, e siga treinando com continuidade. Cara, Motivação é excelente, né? pergunta. Falando agora um pouquinho para a galera acha que a Uhum. gente está sempre motivado, está sempre disponível. Nós também temos as nossas preguiças, nossa vontade de não ir, nosso mindset também tem que ser trabalhado constantemente. E essa forma de variação de terreno, de estímulos, treinos novos, isso faz muita diferença para o corredor, né? Quando você abre uma planilha e tá lá, a segunda é um tempo run, a quarta é um tiro e no sábado longo. Beleza, o cara já sabe que aquilo ali. Quando você pega um negócio que é diferente, você fala, oh, esse aqui eu vou ter que pensar até para fazer e tal, já te É, tira um pouquinho da zona de conforto, eu acho bem bacana mesmo. estudar o treino, né, cara? Aquela parada, às vezes, que inclusive te gera uma dúvida, que agora tu tem total liberdade para me trazer, né, cara, quando tu quiser, que é assim, ó, esse treino eu não tenho certeza se eu entendi como faz. Cara, isso às vezes, assim, tipo, claro que tem uma parte que é compromisso meu de deixar ele o mais claro possível para que tu possa executar um trabalho, né, bem estruturado. Mas assim, que te gere alguma dúvida, também às vezes é interessante, cara, porque significa que tu tá tentando entender aquele processo e que tu quer fazer ele bem feito, né? Então gera um engajamento maior do aluno com o próprio sistema de treinamento. Eu, inclusive, às vezes me aparecem treinos, cara, que eu fico com alguma dúvida, né? Às vezes a pessoa escreve de uma forma, aí eu fico pensando, tá, mas será que é desse jeito ou desse jeito? Deixa eu perguntar pro treinador aqui antes, né? Porque o treinador também tem treinador, tá? Aliás, eu já tentei me auto-treinar, cara, e a autopiedade, ela fala mais alto do que o autotreinamento, cara. Então, Sempre, sempre. sim, É eu igual tenho alongar, né? treinador Você também. alongando sozinho, você vai ter um certo ponto. Na hora que uma outra É, pessoa alonga, você vai bem mais além. exatamente, né? Uma sessão dirigida, como vai ser essa do sábado, por exemplo, né? Tu vai ver que, cara, é um trabalho que o Gustavo faz com bastante carinho, assim, né? Que ele é bem especialista nisso. Tu vai ver que às vezes é uma sessão de alongamento, cara, de meia hora, 45 minutos, totalmente variada, de uma semana para outra troca sempre. Então é um treino que eu faço toda semana, tá? E eu às vezes espero ele, assim, porque eu quero ver o que o Gustavo vai dar na aula ali, fica interessante, né? Cara, uma pergunta, vi que tu teve anotado aqui Maratona de São Paulo em outubro de 2021. Vamos para cima dela, como é que tá isso daí? Podemos botar como objetivo número um já agora desse nosso primeiro ciclo de treinamentos? E o meu objetivo ainda é, né? Porque eu estou inscrito já tem uns 2 anos nessa maratona, de tanto que é a dia. Então, É.
vamos ver como que vai ser. De toda forma, o treinamento não é perdido, né? O corpo vai estar treinado do Nunca. mesmo jeito. Então, Não, o treino. foi igual a minha primeira, né, professor? Eu treinei sozinho, com esperança de ter prova, não teve prova nenhuma, eu corri sozinho mesmo, então deu tudo Bora. certo. E Claro. meu sonho, né, como iniciante, apesar de falar bastante corrida, gravar muito corrida, não sei o quê, eu ainda não corri uma prova grande. Eu acho que nem, não sei, talvez isso vai ser o Naquele impeditivo. fuzuê da galera ali na largada, assim, Exato, né? exato. Eu acho que não vai ter esse fuzuê, mas só de ter a prova já tá lindo se for rolar, né? Sim, No ritmo sim, da sim, com vacina, eu certeza. acho que vai, não sei. Mas também Ah, nada me cara, impede de quando chegar outubro, se a gente tiver terminado o ciclo, eu também pegar e novamente correr uma virtual, tá tudo certo, sabe? Ou com provas certeza. menores e tal. É só porque assim, Elton, para te explicar também, a gente sempre vai trabalhar, né, com um grande macrociclo, né, que no caso vai ser o que vai envolver a tua maratona como prova objetivo A. E aí dentro desse macrociclo a gente vai ter, né, os mesociclos, os microciclos, cada um com seus objetivos específicos. Uma hora a gente vai construir mais força, outra hora mais potência. De vez em quando vai aparecer algum treino de subida, diferentes estímulos em diferentes momentos, né, para visar esse objetivo número um que a gente tem que estar lá na frente, sempre pensando nele, né. Por mais que nos mesociclos apareçam objetivos B, né, ou objetivos C, inclusive, que a gente chama, tudo isso vai ter que estar pensando sempre naquele objetivo A, né? De repente, assim, Marcos, eu quero correr 5 quilômetros em 17 minutos. Cara, com o objetivo A lá na frente e não tão distante, né? Focado em endurance, né? Uma maratona, aí também vai caber a mim te sugerir de que talvez não seja uma boa ideia, né? Embora não seja impossível, né? Tudo dá para dar um jeito, dá para a gente tentar adaptar, que fique um treino polivalente. Mas, claro, sempre tu sabendo que isso vai penalizar a qualidade do trabalho daquela prova que a gente tem como alvo lá na frente. Beleza, já anotei aqui então, cara. Maratona de São Paulo. Já fiz essa prova, cara. Ela é dura, viu? Uh, no finalzinho dela ali, cara, tu entra naqueles túneis em São Paulo que eles baixam e sobem, cara, a subida ali já no final, quando o cara tá com 38 quilômetros nas pernas, é brabo, cara. E eu não sei se foi exatamente em outubro quando eu fiz ela em 2016, essa prova. Cara, tava um calor, mas assim, ó, um calor. Eu vi um queniano desmaiado, cara, e ali foi onde a minha moral começou a baixar. Cara. Eu olhei assim, tipo, tá calor. Mas de repente sou eu desidratando, ou é a minha sensação de calor, porque eu morava em Porto Alegre, de repente aqui em São Paulo realmente é mais quente, né? Cara, quando eu vi o queniano igual um X no chão, assim, ó, deitado, eu assim, ó, tá calor, cara, calor mesmo, tipo, Outubro já tá quente aqui no negócio. Brasil, né? Já. Cara, então assim, Eu ó, fiz a muito. minha em novembro, a virtual, eu penei bastante, porque sem estrutura, sem experiência, ainda não a tenho, mas pelo menos a experiência agora de ter errado na hidratação eu tenho, né? Então essa eu posso falar. Então eu dei uma Com quebrada certeza. boa. Rodei bem assim para 4,50, 5 até o muro lá dos 30 e alguma coisa, depois eu quebrei bonito, Uhum. sabe? Então, essa é a minha Não, vontade de treinar, porque eu posso entregar coisa melhor, pelo que eu vi até um certo ponto da maratona, então é a vontade de correr uma prova, de treinar melhor. não, e a experiência sempre conta, cara. Por muito que ela Sempre. seja. A experiência negativa é uma experiência, né? É, E a gente vai usar ela como uma ferramenta, né? E ao longo do tempo tu vai ver que, cara, eu já competi em muitas provas de triatlon, por exemplo. Ano passado, cara, eu fui no Campeonato Espanhol aqui, tipo assim, prova nível elite, com uma galera foda e tal, e eu totalmente preparado, treinado. Cara, quando eu subi em cima da minha bike, as minhas duas sapatilhas estavam fechadas. Cara, um erro muito amador. Mas assim, ó, muito amador. Mas era um erro que eu ainda não tinha cometido. Agora, cara, toda vez que eu boto a minha bicicleta no já suporte ali, antes de sair da transição, eu já olho 10 vezes pra sapatilha, assim. Não, esse erro não vai acontecer de novo. Pô, pode ser algum erro novo, vai aparecer aí que eu não cometi ainda, mas esse aqui de novo não. Então, tu pode ver, tu já aprendeu ali com a. Cara, tu fez uma maratona autossuficiente, isso já é bem louvável, tá? De não ter ponto de hidratação, de não ter a galera gritando, bora, e tal. Isso aí sempre dá aquele ânimo no cara, né? Então, cara, louvável, realmente. Fazer uma maratona autossustentável é muito, muito bacana, muito bacana. Eu vi que tu anotou o tempo de 1h41 no mesmo dia que tu fez os 42. Foi o passe da meia maratona, então? Tu pegou foi, lá na eu ainda referência? não fiz uma maratona, uma meia específica assim para tentar tempo e só focado na meia, sabe? Ah, Ainda beleza.
Então eu tenho esse tempo lá no dia da maratona, então tanto é, dá para ver que eu estava rodando bem até o meio, né? Depois deu uma quebradinha, mas Ah, terminou legal. mas normal, cara, e foi um excelente tempo, cara, para uma maratona, né, em solitário, vamos dizer assim, cara, abaixo de 4 horas, tá muito bom, cara. Eu preciso pagar a meia do Corrida Perfeita, que eu tô com ela aqui, então daqui uns dias a gente encaixa ela aí no treinamento. Bora! A meia maratona, cara, ela é uma prova muito interessante para se ter no meio de um ciclo de maratona, tá? Isso é uma coisa que a Aí é gente gostosa, né? sempre A é meia é bom, cara, gostosa. porque a gente pega uma. Primeiro, porque a gente vai estar treinando para distâncias mais longas. Então, assim, tipo, uh, no que diz respeito ao tempo de prova, né, e aquela tua permanência na atividade, ela não vai te parecer mentalmente custosa. Então, essa parte a gente já tem, né, ganha, vamos dizer assim. Vai ser uma questão mesmo de descobrir, né, qual vai ser o teu passe de tempo naqueles 21 quilômetros que tu vai usar de referência lá na frente, igual a gente usa os 10K para meia maratona, né? Tipo assim, cara, tá fazendo 10K em quanto tempo? Aí às vezes a pessoa fala assim, em 1h10. Vamos pensar então de repente em melhorar, né, dar uma mimada nesses 10K antes de partir para os 21, porque normalmente a gente pode ter, né, essa fatia de tempo como uma referência para uma prova maior que a gente está querendo fazer. E no teu caso é isso, né? A meia maratona ela vai ser uma boa referência para a gente poder preparar uma maratona bem, bem certinho mesmo. Cara, anotei aqui que tu quer começar dia 31/5. Algum motivo específico? Não. Eu estava pensando mais nesse períodozinho assim de dar um offzinho, um off ativo, sabe? Tô na academia, tô Beleza? indo, fui segunda, vou hoje, vou na sexta. Uhum. Só que, tipo, dá uma reduzidinha no volume, até porque essa questão do abdômen ainda tá me incomodando bem, sabe? Principalmente lá Beleza. em algum momento de força, alguma coisa, deu uma leve fissura assim. Mas Uhum. depois eu estava olhando, tá até distante também, né? Eu acho que a gente poderia adiantar isso, talvez, não sei. Não sei o que você Eu acha. tô à tua disposição, cara. A gente pode começar realmente com um trabalho mais regenerativo, sem nenhum problema. É até bom que, de repente, né, a gente já começa com alguma orientação. A gente pode fazer Legal, algumas provas. É porque como eu estou acostumado com a planilha seca, digamos assim, né? Eu falei, eu vou dar esse intervalo, porque aí eu meio que já descanso por conta. Agora, com o Perso, não dá para você fazer esse descanso para mim ativo, né? Então tá lindo. Claro, claro. A gente pode, inclusive, trabalhar com algumas provas, testes, né? Por exemplo, assim, cara, vamos rodar a ritmo passeio, né? Z2, Aham. Z1 ali, meia hora, dia tal. Aí, cara, eu também já vou olhando como é que tá a tua frequência cardíaca nesse tipo de treino, que tipo de ritmo tá saindo, inclusive para eu me basear em previsões futuras e tal. A gente vai fazer um teste mais lá para frente, tá? O famigerado teste aí de 20, 30 minutos, mas é o dia que tu odeia eu e todas as minhas gerações futuras, mas aí depois no final tá tudo certo e, cara, as minhas orelhas pegam fogo aqui na Espanha, assim, né? Mas Legal. tá tudo certo, ele é Não, necessário e vamos jogar então para o dia 24, professor, se tiver disponibilidade, se der para o senhor com montar, certeza, tá cara, tudo com lindo. certeza. Que aí na terça a gente já tem uma corrida, na quinta e assim por diante. A gente já adianta aí Beleza. uma semaninha. Enquanto isso, a gente vai montando já o teu plano de treinos. Eu vou te avisando ali Aham. pelo Telegram, ó, Elton, fiz uma primeira versão, dá uma olhada. Aí também é interessante, cara, essa parte que a gente vai ter antes, né, de começar do dia 24, que é segunda que vem, dia 24, né? Isso. E aí, então, a gente vai poder revisar, eu e tu juntos, né, assim, tipo, ó, Elton, te parece realista essa proposta que eu te montei para semana que vem? Aí tu vai me dizer, ok, porque isso também é assim, né, até pra galera saber, é sempre um caminho de duas vias, né? O Elton não vai estar contente com alguma coisa, ele vai me dizer assim, olha, cara, na terça-feira nada a ver, aquele treino ali, impossível para mim, não me dá horário. Beleza, cara, vamos tentar procurar uma outra alternativa, né? Isso acontece com bastante frequência, tá, Elton? Pode me trazer, vou viajar dia tal, não consigo treinar nesse dia. Aí, cara, o que a gente pode fazer para otimizar a tua semana de treinos, né? Para que tu não perca os treinos mais importantes, ou para que tu faça os trabalhos mais específicos e também possa descansar, né, cara? Porque a gente entende, assim, a gente é corredor amador, né, cara? Então a gente tem que dar prioridade a muitas coisas que às vezes não, que são muito mais importantes que a corrida, né? A família, o trabalho, tudo que dá a base para a gente poder correr feliz vem antes, né? Porque sem essas coisas a gente não consegue fazer um trabalho decente, né? Então, cara, E a agenda sempre. realmente é importante, né? Isso é legal de passar também, que
Às vezes a galera acha que a gente está super disponível, né, tal. Isso daí é doce ilusão. Eu trabalho formalmente CLT, eu sou concursado também como professor de informática. Então eu tenho já um extra e agora eu tenho mais um extra que é a produção de conteúdo, né? Então o tempo realmente é uma coisa tem que ser programada e isso é legal de passar para a galera que dá para encaixar, né? Tua vida é corrida, você tem uma rotina meio ali, às vezes não tem tanto em si uma rotina, né? Uma rotina desequilibrada, digamos assim, mas com essa questão do personal, com essa questão do professor mais próximo, você consegue ter essa possibilidade de adequar, né? Falar, não consigo na terça porque eu vou estar viajando, na terça o meu horário está diferente, então é tudo adaptável, né? Sim, Isso é legal. com certeza, cara. E a gente também está aqui para tentar buscar uma alternativa que seja viável. Às vezes, assim, vai caber uma segunda conversa onde não é, eu imagino que não é o teu caso, tá? Mas já aconteceu com algum aluno meu de ter que reavaliar, né, reacessar os objetivos da pessoa e dizer assim, cara, com esse tempo que tá me dizendo que tu tem disponível, de repente 21 quilômetros não rola, mas assim, uma corrida de manutenção para a tua saúde, para a tua rotina, ou de repente pensando nos 5 quilômetros, numa prova mais tranquila no que diz respeito à distância, a gente sim consegue fazer um trabalho bem bom com o tempo que tem disponível, né? Às vezes a pessoa, cara, tem 40 minutos, né? Mais o tempo de tomar banho, porque também tem isso que a galera às vezes esquece, né? Tipo, o cara se arruma, come o negócio, aí vai lá, desce a escada do prédio, dá uma, né, uma liberada articular, assim, se mexe um pouquinho, aí vai correr. Cara, o Tira processo 14 todo fotos primeiro. sobe no Insta ali dizendo que tá saindo para treinar e tal, aquela coisa toda. Cara, isso aí quando Pô, vê, o esporte que mais deixa isso assim exposto é a natação, cara. A natação é assim, ó, é uma nadada de 40 minutos que leva 3 horas. É fácil, porque entre o cara vai até a piscina, estaciona o carro, vai entrar no vestiário, se troca, não sei o quê. Cara, 3 horas, velho, não tem, é 2 horas no mínimo se tu quer fazer um nado minimamente decente, assim. E a corrida, ela tem um pouco dessa vantagem, né, que é uma coisa meio que tu sai de casa e faz, mas, cara, tu demanda uma organização do teu dia a dia, né? E a gente está aqui tanto para, adaptar os teus treinos, dois, te dar dicas, né, de como tentar otimizar esse processo, de como tentar se organizar melhor, reavaliar e aproveitar, às vezes, as tuas habilidades e as tuas oportunidades do dia, né, a teu favor para que o teu treino fique interessante, né, para que seja uma coisa realista. Assim, cara, tô sem tempo, não sei o que, não posso para academia. Cara, tem uma série de fortalecimento express ali no nosso método que dura 15 a 20 minutos. É o melhor dos mundos? Cara, não é, mas é melhor do que nada? Sem nenhuma dúvida, cara. Sem nenhuma dúvida é melhor do que nada. Qualquer treino é melhor do que nenhum treino, né? Então, essa é uma máxima, assim, né? E, de novo, usando uma outra máxima nossa, né, cara? Tudo depende de quem eu sou e onde eu quero chegar, né? O cara vai me dizer assim, eu tenho meia hora por dia, eu quero correr uma ultra de 100K. Cara, aí o coach vai ter que ser sincero, não vai rolar, né? Tipo, mas assim, quero manter a minha forma física, quero me sentir saudável, de repente quero preparar uns 5 quilômetros, com meia hora dá? Dá, cara, dá totalmente possível. Dá para fazer um baita treino de meia hora. Então é isso. Uh, Elton, cara, eu tenho já poucas dúvidas anotadas aqui, coisas para te comentar. Também deixar claro aqui para a galera, né, como tu é uma pessoa que já está acostumada com o nosso método, existem algumas coisas que eu nem vou te perguntar aqui. Por exemplo, assim, a questão das zonas de intensidade, né? Por exemplo, a zona 1, zona 2, zona 3. É muito importante perguntar para o atleta se ele já está familiarizado com isso, para eu saber se eu não tenho que passar esse material para ele dar uma estudada antes, né? Como eu sei que tu é um cara safo já nessa temática, então a gente vai passar disso. Depois, tem uma pergunta importante que a gente não falou ainda. Faz educativos? então, vamos pular essa parte. Pelo visto, começarei a fazer, né? Vai começar a fazer, cara. Vai, assim, ó, Elton, também, isso é uma coisa que eu explico para todo mundo, inclusive a galera do Plano Essencial, quando nos chama ali no chat, às vezes, né? É, eu não gosto de ser aquela coisa assim, ó, super estrita com os educativos, assim, não, tem que fazer sempre antes de correr, embora seja o recomendado, tá? E tem que fazer o passinho a passo aqui. Cara, se a gente consegue estabelecer uma rotina de fazer variados educativos, né, ao longo dos dias de treinamento, pelo menos umas 2 vezes por semana,
tá bem ótimo já, tá, cara? A gente já vai estar por cima da média, assim, ó, num nível enorme. A gente já vai conseguir notar os benefícios desse tipo de exercício. Tu vai ver que eu vou te indicar para fazer eles sempre nos 2 dias da semana, que normalmente são treinos mais curtos e com um grau de intensidade maior do que o do final de semana. E aí no final de semana, cara, de repente a gente deixa eles de lado, porque como é um treino já mais longo, um treino que tu vai ter tempo para te aquecer bem, então aí de repente assim, só para não ficar aquela coisa assim, ó, todas as vezes antes de correr, não, a gente faz 2 vezes durante a semana e aí no final de semana a gente, né, aproveita mais também a parte social da corrida, aquece sem pressa, vai lá, encontra a galera, e não tem... porque imagina, tu chega lá com a galera do trail, ou então qualquer pessoa que corra em grupo, né, no final de semana assim, ô pessoal, me dá 10 minutinhos aí que eu vou fazer os educativos aqui, cara, né, vamos trabalhar com a realidade aqui, né, ou vai ficar chato, a galera vai ficar te olhando assim, ou vai te acompanhar, ou um e outro, ou não vão te esperar. Então, né, pra gente... Na semana eles foram para um trail de 40K, deram 1.100 metros de altimetria, saíram 3h30 da manhã. Imagina eu falando para ele que eu vou fazer Nossa! educativo. O cara acorda, não sabe nem onde tá, né, cara? 4 da manhã ali, não dá nem pra ver nada. Não, então tem casos e casos, né, cara? De repente, assim, se tu vê que é um longo, que tu tá sozinho, e tu tá afim, e tu tem tempo, né? Vamos dizer assim, cara, hoje eu tenho que sair de manhã e a minha família vai num outro rolê, num outro compromisso, e eles só vão voltar meio-dia. Cara, aí nesse tipo faz os educativos, tu tem tempo sobrando, tá tranquilo, chega em casa, dá aquela alongadinha no banho de boa, né? Aí é 50 stores no lugar do educativo. Sacanagem. Cara, beleza, vamos acrescentar esse trabalho então. Eu vou colocar eles para ti sempre na terça e na quinta, tá? Ah, quando tu tiver mais apurado de tempo, tranquilo, tá, cara? Só não deixa virar regra, né? Tipo assim, Sim, sim. hoje não, hoje não. E aí fica sempre não. Aí então, para não virar uma regra, deixa na manga, assim, né? Saltar os educativos para quando tu tiver realmente com pressa, né? Por exemplo, o dia que tu tem que sair mais cedo, porque tu tem algum compromisso, etc. Aí esse dia tu passa e sem problemas, beleza? Uh, não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, Elton, se tu tem mais alguma dúvida. Eu vi que tu já conectou lá no Training Peaks comigo, que tá tudo certo. Te deixo aberto para tu me perguntar alguma coisa, se tiver alguma curiosidade, cara, alguma coisa sobre o nosso treinamento. Não, tá tranquilo. Essa primeira parte para mim tá legal. Não digo ansioso, mas assim, na expectativa de ver os treinos em si, né? E é Ótimo. legal. Para quem não conhece, o TrainPix é um aplicativo aí, o mais famoso assim do mundo, né? Que é a parte de personal, que é bem legal. E tem também o aplicativo do Corrida Perfeita, onde você também pode acessar os seus treinos no plano essencial. Então, tem essa grande vantagem também, digamos assim, quando você migra para o plano personal, para o personal ali, você vai também para um outro aplicativo mais específico ainda. Então, é uma série de coisas específicas nessa migração. Então, eu também tô achando assim legal, tô fuçando lá no app. É bem mais complexo, né, digamos assim, do que um Garmin, do que um Amazfit, do que o próprio app do CP, mas é bacana, assim, nós vamos pegando e dá muitos cenários, né? Dá muita coisa legal, dá para, imagino, para o professor absorver muita coisa de lá do aluno, né? Resumindo, galera, Ele não dá para o aluno mentir para o professor, porque vai tudo que você fez não, para lá. não, cara, e a gente pega bem fácil, cara. Vou te falar que assim, ele é tão rico em informações e quem está usando ele há muito tempo já tá, eu inclusive uso como atleta, né? Então, eu tô acostumado a olhar com as duas visões, né, a de professor e a de atleta. Que, cara, quando começa, assim, uma série de coisas, assim, que começa a notar no treino da pessoa, assim, cara, esse cara tá me enganando, entendeu? Isso aqui é para inglês ver, entendeu? Tipo, o cara correu nos mesmos segundos, com o mesmo pace previsto, tudo igual, assim, tipo, vários dias seguidos. Cara, mentira, é impossível. Aí tu vai lá, clica na análise de treino da pessoa, não tem nenhum arquivo de relógio upado, a pessoa preencheu tudo manual, assim, tipo, cara, então aí tem coisinhas que vai pegando ali a galera, não é no sentido de ser polícia, mas é no sentido de que assim o software ele realmente usa dados reais para fazer as análises, né? Então, quando a pessoa começa a botar dados fictícios, uh,
já aparece, né, de forma bem evidente que não é realista, né? Porque tu sabe que não é. Porque não é baseado em dados reais, né? O Training Peaks, cara, ele é bem interessante porque, assim, ele tem uma quantidade de dados, né? E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito com dados. E ao longo do tempo, quanto mais tu vai alimentando ele, uh, ele vai ficando cada vez mais preciso no sentido de prever o teu estado de forma, cansaço, e isso facilita o nosso trabalho. Às vezes, quando a gente sabe assim, tipo, opa, tem alguma coisa aqui que esse cara tá exagerando, tem, tipo, ou então assim, não vamos muito para esse lado aqui, porque isso aqui pode gerar um desgaste muito grande na pessoa, esse tipo de treino, no momento errado, né? Então, para a gente conseguir prever isso de forma mais segura, né, com base em dados reais, que são os dados que a pessoa está subindo. Isso é uma coisa que veio hoje em dia, né? Ah, mas antigamente todo mundo treinava sem Training Peaks. Não, com certeza, mas é que assim, os dados hoje em dia, eles já estão todos aqui no relógio, cara. Não tem por que não usar eles, é grátis, já tá ali. Não, grátis não é porque o relógio é bem caro, né? Mas e bem caro, né? Só que, cara, tá ali. Por que que eu não vou usar isso, entende? Tipo, tudo é a Uma coisa de mais. continuar comendo com a mão, sendo que inventaram os talheres, né? Então, É, exatamente, né? Tipo, então assim, tipo, cara, eu já sei que, né, que nem toda água potável do planeta dá pra tá na rua, assim, tipo, então eu não vou chegar num rio, começar a beber água daquilo ali se eu já sei de antemão que aquela água pode estar contaminada, se já inventaram um tablete de, né, que a galera do trail usa muito, né, o desbacterializador, não sei como é que é o nome daquele negócio, mas uhum. enfim, né, ferramentas que vão surgindo ao longo do tempo que a gente não tem por que não se valer delas, né, a menos que seja uma coisa muito especializada, né, e aí às vezes é dispensável, mas enfim, o Training Peaks ele é bom por causa disso. E tem essa questão da multiplataforma também, que onde, por exemplo, no Training Peaks não existem séries de exercícios para eu te passar, no aplicativo do Corrida Perfeita tem. Então, esse cruzamento do uso dessas duas plataformas, ele pode ser muito interessante para o atleta, principalmente para quem já era aluno nosso, onde vai saber já dominar, ou para quem é aluno novo, que vai ter, assim, daí um boom de novos conhecimentos, né, de novos dados, novas atividades a serem feitas, no sentido de tão estruturadas lá no nosso aplicativo, séries de força, séries de educativos, alongamento, e depois a parte mais de planilha e controle do treinador ali no Training Peaks. Então essa parte tá bem interessante, mas de repente eu acho que algum dia o Training Peaks vai acabar ficando de lado, cara. Não sei, a ideia é a gente ficar cada vez mais, né, especializado nesse sentido com o nosso próprio aplicativo também. A gente vai chegar lá, com certeza. E vocês estão nos ajudando muito para isso, pode ter certeza, cara. Mas fico por aqui, professor. Eu tô sem dúvida, tô conforme a gente for surgindo aí o treinamento, talvez a gente grave aí para a galera algumas outras percepções, né, daqui um mês para falar como que é, até uma ideia de vídeo legal também, e a gente deixa em Com aberto aí, certeza. mas fica bacana. Com certeza, cara. Tiver alguma dúvida também que tu quiser que eu te grave em vídeo, ou que te pareça interessante que a gente grave um vídeo, né? Que pode ser útil para mais pessoas. Porque também essa é uma pegada muito do nosso trabalho, né, cara? A gente gosta de atingir a várias pessoas. E tu pode ver que o nosso canal do YouTube, ele é riquíssimo em material, né? Orientativo, né? E instrutivo para a galera poder aprender como correr sem se lesionar. E a gente não cobra nada por isso, cara. Tá ali, tá na rede. A gente realmente se O interessa. material é muito rico, dá para o cara fazer a corrida dele ali só com o YouTube, digamos assim. É uma coisa legal, né? O ensinar Com ali certeza. sem a cobrança, digamos assim. Mas se o cara quer evoluir, ele vem para o clube. Então tá simples. Exato, exato. Então, assim, se te surgir alguma ideia de alguma coisa que a gente pode acabar explicando um vídeo, cara, manda para mim e a gente vai trabalhando isso aí juntos. Legal demais. Então é isso, galera. No mais, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Como eu disse, o link para treinar com Corrida Perfeita, tanto no plano essencial quanto no plano personal, vai estar aqui na descrição desse vídeo ou na bio aí do Instagram. Qualquer momento que você esteja vendo, vai ter esse link em algum lugar aí. Clicando através dele, você obtém descontos exclusivos e entra para o clube, vem treinar com a gente, que é bem bacana mesmo. Professor, brigadão. Deixo a palavra aberta aí para um último tchau, digamos assim, e agradeço de antemão.
Beleza, Elton. Cara, só te deixar a mensagem, né, que eu sempre deixo para todos os alunos no final, que é, cara, eu tô aqui às 24 horas por dia, 7 dias da semana. A gente vai trabalhar sempre com uma lógica um pouco assíncrona, né, de comunicação. Tu pode me mandar mensagem de noite, cara, não tem problema, tá? Eu tô bem acostumado com essa dinâmica com o atleta. Eu gosto que o atleta se comunique comigo sempre que surge qualquer dúvida, que ele não guarde, às vezes, para outro dia, né, tipo, ah, né, agora o Marcos deve estar dormindo, amanhã eu mando. Cara, só vai esquecer a dúvida, então manda mesmo, tá? Que eu durmo com o celular desligado, ninguém me acorda de madrugada, não. E sábado, domingo, cara, é importante mandar as dúvidas no final de semana também, porque às vezes é uma dúvida que é chave para algum treino que vai ocorrer num desses 2 dias. Então, é isso aí, cara. A gente está aqui para ajudar mesmo e disponibilidade 100%. A gente gosta do que faz e está respondendo dúvidas e conversando sobre corrida é uma coisa infinita, né? Podemos estar aqui o dia inteiro falando sobre isso e Não, já dá sabe. para ver na sua fala e no seu jeito de agir que você realmente gosta do que faz. Isso é bacana quando a gente tem essa empatia, esse retorno, né? Porque tem alguns profissionais que a gente chega, a gente entende que a vida é difícil, mas está ali realmente só por obrigação, digamos assim. Mas essa empatia, essa troca de ideia, dá para alinhar bastante coisa mesmo. Com Então, valeu, certeza. galera. Fique em paz todo mundo e até já.